não olha esse vídeo com atenção, depois não analisa. 4 nobres congoleses partem para Lisboa. 4 portugueses ficam em Mbanza, Congo, a capital do Reino do Congo. O ano é o de 1483. As caravelas de Diogo Cão ancoram na foz do rio Zaire. Não há guerra, não há conquista, há curiosidade mútua. Diogo Cão percebeu que não estava diante de uma tribo, mas de um império. O seu primeiro contato foi com as autoridades locais. Para provar boa-fé, propõe algo inédito, uma troca de homens. Nenhum como refém, todos como garantias vivas de confiança. Em Portugal, os 4 africanos são recebidos como embaixadores. Aprendem a língua, a diplomacia e a religião. Entre 1485 e 1486, Diogo Cão regressa ao Congo na sua segunda viagem. Ele traz de volta os 4 nobres congoleses e desta vez viaja para o interior até Mbanza, Congo, onde finalmente se encontra pessoalmente com Manicongo Nzinga a Nkuvu. Os cronistas europeus ficam espantados. Não era um súdito diante de um mestre, era um rei africano recebendo um emissário de outro soberano. Esse foi o início da aliança, uma ponte de carne e sangue. Por um breve momento, o diálogo precedeu a exploração. Bom, se manhãs olha, e foi aquele encontro entre português com o Império de Congo, no qual Angola era a capital. Que foi encontro entre civilizado e selvagem. Ou seja, história selvagem é quem é que invade, mas inicialmente esse que invade. Para moer sabe, mas se esbaba para a guerra, esse que tinha chance. Olha o que é que eles fazem. Primeiro, é tática europeus. Eles tinham segundas intenções. Coisa que Diogo, segundo essa reportagem, Diogo Cão e emissários portugueses propõem troca de pessoas. Que esse preto que vem para Portugal, esse foi doutrinado na ideologia ocidental. Ou seja, é moda nos políticos hoje. Diplomado no Ocidente, tá volta para nós terra. Para defender o interesse ocidental, destruindo o interesse de nosso próprio povo. Foi isso, é aquela mesma tática, mais de 600 anos, mesma tática. Para nunca continuar a repetir mesmo erro, não tem que continuar a história, pessoal. Foi assim que eles destruíram nos impérios. Eles acabaram frontalmente, inicialmente. Primeiro, eles corrompem nossa elite para dentro. Ora, acompanha aquele 4, o encol, o inicial no esoterismo ocidental. Escola de Malta, tudo que os outros, cristianismo. Depois esse também, estava aliena ao povo. E depois, canto da guerra, eles ficam de lado de portugueses. Da luta contra o interesse de seu próprio povo, para amor de suas almas, suas mentes, que pertenciam mais a seus povos. Suas almas já eram corrompidas. Já a maior arma de ocidental, que é bomba não, que é arma de fogo, é arma mental, manipulação mental. Por isso, não repetiu mais uma vez a minha Cabral falar. Ou não está ser livre culturalmente, ou jamais nunca está ser independente. Então, o trabalho é culturalmente e mentalmente. Muda o sistema educativo, ensina a verdade histórica, ensina o que existia antes de invasão colonial. Importante.